Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. É importante nós entendermos como o próprio Deus vê a sua palavra, igreja, porque o próprio Deus está falando em sua palavra. A palavra é quem Ele é. João 1:1 começa nos apresentando Deus, começa nos apresentando Jesus como a palavra. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Deus é a palavra é Deus. Então a palavra é quem Ele é. Preste atenção nisso. Quando você declara a palavra de Deus, a presença de Deus se torna parte das suas orações. Quando você declara a palavra de Deus com fé, você está liberando o poder de Deus. A presença de Deus se torna parte de você, se torna parte das suas palavras. Amém, igreja? Deus tem um compromisso com a sua palavra. A declaração daquilo que está escrito com fé é uma liberação do poder de Deus na terra. Some a isso o fato de que a palavra revela a natureza de Deus, e a natureza de Deus reflete a sua vontade. Então tudo que Deus diz é a revelação do seu caráter e dos seus propósitos. Ele, Deus e a sua palavra não podem estar separados, e é por isso que o cumprimento da palavra de Deus é um assunto de integridade pessoal para Ele. E a nossa questão é: como nós responderemos ao que a palavra revela sobre o caráter de Deus? Números 23:19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo ele falado, não o cumprirá? Nós cremos que Deus é digno de honra, e nós cremos que Ele manterá a sua palavra. Nós cremos que Deus é digno da nossa confiança, nós cremos que Deus é digno de honra, nós cremos que a palavra de Deus não vai cair, que Ele vai manter aquilo que prometeu. A palavra de Deus, o poder da palavra de Deus só vai funcionar sob a vida daqueles que acreditarem nisso. Outra razão que nós temos para crer: tendo vós recebido a palavra que de nós ouviste, que é de Deus, acolheste a palavra da pregação de Deus a que recebeste, não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Então onde a palavra de Deus opera eficazmente com efeito? Em quem crê, em quem recebe, não como palavra de homem, mas como palavra de Deus, em quem acredita nela. E como é que você demonstra que acredita em alguém? Como é que você demonstra que acredita em mim? Por exemplo, você mostra confiança na minha palavra, você mostra confiança no meu caráter. Se você não acredita em alguém, você mostra que você não confia nesse alguém. Se você não confia na palavra de alguém, você não confia, você não acredita nessa pessoa. Tudo bem? Se a pessoa te dá a palavra dela e você não acredita na palavra dessa pessoa, não é o suficiente para você, você não confia nessa pessoa. Se a pessoa te diz algo e você desconfia que aquilo não é verdade, você não confia naquela pessoa. O mesmo se aplica no relacionamento com Deus. O que você demonstra sobre a sua fé em Deus? Se Deus te promete uma coisa, mas você não acredita que isso vai acontecer, você está dizendo: Deus, eu não confio em você, não confio em ti. Você pode pensar: jamais eu diria algo assim,
mas na verdade você pode estar dizendo isso o tempo inteiro, não crendo na palavra dele, porque só a sua fé evidencia confiança em Deus, e ele só se move, só se convence quando você mostra fé com as suas ações, porque fé é confiança em ação. A palavra de Deus é viva, há poder na palavra de Deus, porque ela não é só um registro de fatos e acontecimentos, ela é a própria vida. Declara isso em voz alta: a palavra é a própria vida. Deuteronômio 32, 46, 47 diz: aplicai o coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que ordeneis a vossos filhos que cuidem de cumprir todas as palavras desta lei, porque esta palavra não é para vós outros coisa vã, é a vossa vida. João 6,63: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e são vida. 1 Pedro 1, 23, 25, quer aplaudir? Aplauda forte ao Senhor. Dele é a glória, dele é a honra, dele é o louvor, aleluia. Pois foste regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Porque toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva, seca-se a erva e cai sua flor, a palavra do Senhor porém permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Porque a palavra de Deus, Hebreus 4,12, é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Aleluia! A palavra de Deus é viva, e esse é o poder de Deus sendo liberado. É o poder que Deus usou para criar o mundo. O verbo estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram criadas por intermédio dele, sem ele nada do que se fez se faria. João 1, 2, 3. O que Deus deu a Abraão para que Abraão cresce? Gênesis 17, 3, 4. Abraão teve seus momentos de crise, de questionamento, de dúvida, como todos nós corremos o risco de ter. Não há ninguém que esteja isento de momentos de questionamento, principalmente aqueles que têm uma chamada, são os mais atacados. Tinha muita coisa em jogo. Abraão teve medo, Abraão questionou a sua chamada. E o que Deus deu a Abraão para que ele cresce? Prostrou-se Abraão, rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo minha aliança, serás o pai de numerosas nações. O que Deus deu a Abraão? A palavra. E sabe o que você precisa para voltar a crer e continuar? Da palavra de Deus, da palavra de Deus, da palavra de Deus. Há uma pessoa aqui que foi chamada para ser um pai de nações, que está em dúvida em relação à sua chamada, que está fraquejando, e Deus está te dizendo que a aliança dele é contigo. Ele te chamou e te escolheu no ventre da sua mãe. Ele está renovando a sua aliança. Você será um pai de numerosas nações. Você será um pai de um povo. Através do seu ventre muitas vidas serão salvas e alcançadas. E a todo uma geração dependendo do seu posicionamento para ser salva e alcançada. Há toda uma região dependendo do seu posicionamento e da sua pregação para ser alcançada e para ser liberta das trevas. O que você precisa é, como Abraão, prostrar o seu rosto em terra para receber uma palavra de Deus. O que Deus deu a ele para que ele cresce? A palavra. O que Deus deu a Moisés, que fez Moisés bem sucedido?
Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés, e começou a falar com Moisés e deu a Moisés a sua palavra. Êxodo 3, 4 e depois de 5 a 10. O que Deus deu a Ezequiel, que fez dele um poderoso profeta? Por 50 vezes no livro o profeta relata: veio a mim a palavra do Senhor. Ezequiel 3,16. O que Deus enviou ao mundo para redimir o mundo? E o verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. João 1,14. O que Jesus deu aos seus discípulos para a salvação e santificação? Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. João 15,3. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17,17. O que os discípulos usaram para dar continuidade no ministério de Jesus na terra? Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Atos 4, 29, 31. Porque a palavra é viva e a palavra age em nosso favor. Aleluia! É o que Deus espera encontrar em seus lábios. A palavra, a palavra, a palavra, a palavra. Deus quer encontrar em seus lábios salmos, cânticos de louvor, a palavra, e não murmurações, reclamações e críticas, mas a palavra, a palavra, a palavra, que vai chamando a existência o que não existe, que vai chamando a existência o que ainda não existe. A palavra, a palavra, a palavra, que vai edificando a sua fé, vai edificando a sua fé, vai edificando a sua fé. Aleluia! Oh, oh,